Aqui. Vamos lá. Vamos todos relaxando, mentalizando a espiritualidade maior, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos recebidos os irmãos da espiritualidade, com os braços do Senhor, vamos recebendo as boas vibrações e dando graças e louvores para as lições que vamos aprender hoje. E com a mente elevada, vamos elevando a mente e fazendo a prece que nosso mestre nos ensinou. A nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vamos a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como tem perdoado os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A aula de hoje é a nona aula, é a Lei do Progresso. Estado natural e marcha do progresso. Estado natural. O estado natural é um estado primitivo, a infância da humanidade. É o ponto de partida do desenvolvimento moral e intelectual do homem. Sendo perspectível, este porta em si potências a serem desenvolvidas, pois seu destino é sua superação, a sua transcendência contínua. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratica essa lei. Esse progresso consiste na acumulação de experiências incessantes que se acrescentam à sua bagagem espiritual, pois ele deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Caso contrário, seria negar sua própria natureza. Alguns chegam a afirmar que se o homem continuasse na sua situação primitiva, seria mais feliz, pois com o progresso acabaria criando mais necessidades e aumentando suas tribulações. No entanto, há pessoas que não compreendem. E ser feliz é ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Bom, eu acho que nesse estado natural, o que ele está falando aí é muito óbvio, né? Que a gente nasce, né, na infância da humanidade, onde a gente não sabe nada, onde a gente não tem noção de nada. E tem muita gente que fala que se a gente continuasse do jeito que a gente tivesse, a gente não ia perceber nada, portanto, a gente não sofreria. Mas também não haveria progresso, né? Boa noite. Nós não aprenderíamos nada, né? Porque se a gente fosse ficar parados, ficaríamos estacionados. E estacionar não é nenhum progresso. Nós não iríamos sair da infância, né? da nossa espiritualidade. Não haveria progresso espiritual. Então, não vejo por que isso ia fazer a gente melhor. Iríamos viver como os animais, parados, né? Assim, uma certa inteligência, mas sem nada além de um progresso, né? Marcha do progresso. Nem todos progridem da mesma forma e ao mesmo tempo. Os mais adiantados ajudam os retardatários através do convívio social, no decorrer de milênios, pela pluralidade das existências. Não há dúvida de que o desenvolvimento da inteligência leva o homem ao discernimento do bem e do mal, e, consequentemente, ao amadurecimento do senso moral, aumentando, assim, a responsabilidade de seus atos. No entanto, somente a inteligência não conduz o homem a um progresso de fato. Porém, gradativamente, a criatura compreenderá que seu desequilíbrio é fruto dos abusos da sua inteligência utilizada para o mal,
E assim é que, no somatório de seus atos bons, adquirirá o senso moral. No futuro, a moral e a inteligência se equilibrarão, fazendo com que o homem tenha a compreensão do conjunto. Compreenderá ele, então, que as leis de Deus querem o bem para todos e não para os mais fortes, em prejuízo do mais fraco. Então, aqui ele está falando que, sem o desenvolvimento da inteligência, nós não iríamos saber o que seria o bem e o mal, né? A gente não ia saber escolher e saber qual é a diferença entre o bem e o mal. E que a gente também não pode só se desenvolver na inteligência, né? Porque existem pessoas inteligentíssimas, mas que a moral é muito baixa. Então, não adianta. Nós temos que ter o equilíbrio da inteligência e da moral, para que a gente possa se equilibrar e aprender, né? Porque Deus quer o bem para todos, e não só para aqueles que são mais fortes, em prejuízo dos mais fracos. Porque se a pessoa mais inteligente tivesse um desenvolvimento maior, aquele que não tivesse tanta inteligência, como é que ia ser? Ele ficaria sempre para baixo? Não, né? O Espiritismo reconhece a necessidade desses movimentos periódicos de agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso, mas o admite como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devam dedicar-se, em obediência a doutrinas revolucionárias. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se nesses momentos acima de seus mesquinhos interesses pessoais para ver sua amplitude e marcha irresistível do progresso. As revoluções morais e sociais infiltram-se pouco a pouco nas ideias e germinam ao longo dos séculos, acabando por destruir o edifício mal construído de uma civilização. Muitos não compreendem esses períodos de transição, em que a desordem e a confusão parecem ser a ordem das coisas. Porém, tal qual uma casa em reforma, que após terminadas as obras, tudo volta ao seu lugar em melhores condições, assim acontece também com as civilizações, que desabam para darem lugar às outras, mas em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Portanto, o progresso é uma condição da natureza humana que pode ser retardado, mas não asfixiado. O maior obstáculo ao progresso moral é o orgulho, é o egoísmo, a ambição e a paixão pelo poder e pelas riquezas. Até favorecem o desenvolvimento da inteligência, mas sem amor ela é infrutífera. Quando o homem perceber que as necessidades apenas materiais não lhe satisfazem as aspirações mais íntimas, ele reverá seus conceitos e princípios materialistas, passando a acreditar numa felicidade ainda desconhecida, fora dos bens terrenos, mas infinitamente maior e mais durável, e que para alcançá-la precisa desenvolver seu sentimento e seu senso moral. Então, aqui, o Espiritismo reconhece, né, a necessidade desses movimentos periódicos, né? Você vê, de vez em quando o vulcão explode, de vez em quando existe um terremoto, de vez em quando cai uma tempestade, de vez em quando existe um furacão. Depois, tudo volta ao normal. Assim também acontece com a humanidade. Nós também sofremos essas confusões e essas desordens, né? Porém, o que nós temos... Alguém está com o microfone ligado, precisa desligar, que está dando muito som. Então, nós precisamos entender que isso faz parte. Sônia, seu microfone mutou sem querer. Acho que eu estava mutando as pessoas sem querer, cliquei em você para poder desligar o áudio. Desculpa. Tá. Eu não percebi. Até onde vocês ouviram?
Até umas Até onde duas você... frases atrás. Não foi muito, não. Tá bom. Acabou de acontecer. Não, eu disse que precisa ter, né? Quando a gente vai fazer uma reforma em casa, primeiro existe uma confusão muito grande, né? Nós tiramos móveis do lugar, paredes são quebradas, portas são trocadas, pisos são trocados, enfim, existe uma confusão, vamos dizer, uma sujeirada, uma confusão, enfim, para que depois tudo se torne bem e melhor para a nossa compreensão. Assim é com a humanidade. Nós precisamos ainda fazer a nossa reforma íntima. Nós precisamos ainda saber até onde é importante que nós tenhamos a nossa moral acima até da nossa inteligência, que nós tenhamos inteligência para entender que a nossa moral nos é muito importante para a nossa evolução. Que aí é que está toda a história, né? Temos que entender que estamos aqui num aprendizado, que tudo o que está acontecendo é a vontade divina e não a nossa. Tudo tem o seu porquê. E que não adianta a gente pensar isso só da boca para fora. Nós temos que realmente sentir, aprender e entender toda a confusão que está havendo é para uma melhora, é para um progresso, né? O remédio é amargo, o antibiótico é ruim, ele ataca o estômago, a cabeça, um monte de coisa, como está nos atacando, o nosso ânimo, a nossa tristeza, mas faz parte do progresso. Nós precisamos deste progresso. Então, é o que está acontecendo agora em 2021, né? Foi muito boa a lição da noite de hoje. E que nós temos mesmo é que deixar de lado o orgulho, o egoísmo, a ambição, a paixão, o poder, as riquezas. Isto não é o mais importante. Ele vem nos mostrar o que é mais importante. O mais importante nesse momento é o amor, é a amizade, são coisas que nós perdemos, que nós não temos mais. Quanta vontade nós temos de estar perto das pessoas que nós gostamos e nós não podemos. Então, é para a gente aprender realmente a dar valor àquilo que a gente tinha como corriqueiro, né? Que às vezes era muito mais interessante você ir trabalhar do que você ficar com a sua família, né? É muito mais importante você ir para uma festa do que você ficar com seu pai e com sua mãe, que nesse dia estava doente ou que tinha qualquer coisa. Hoje a gente fala, eu queria tanto estar com eles e não posso. Então, é bem por aí as lições que nós temos que ter. Povos degenerados de civilização. A história da humanidade mostra vários povos que, após se sobressaírem com seus feitos, retornaram ao estado da barbárie. O progresso intelectual conduz ao progresso moral através da compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Isso se explica pelo fato de que os componentes dessa civilização, responsáveis por essa barbárie, já eram degenerados. Os que não eram passaram para os povos mais condizentes com seu grau evolutivo e continuaram a progredir. Espíritos menos adiantados juntaram-se aos que não estavam ainda preparados para a mudança. Aqueles, por sua vez, progredirem, cederão lugar aos outros, e assim que sucessivamente se processa a migração na evolução dos povos e dos planetas. Há povos que, por motivo vários, são recalcitrantes, quer dizer, são teimosos, mas nem por isso ficarão à margem do progresso. Após sucessivas reencarnações, chegarão a uma condição mais elevada. Esta é a lei. A humanidade é formada de individualidades coletivas que constituem cada povo e, tal qual o homem, também passam pelo estado infantil, da idade madura e da decrepitude do envelhecimento. A exemplo dos povos da antiguidade, as nações mais adiantadas da atualidade também terão seu declínio. Os povos que só vivem materialmente,
cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes da caridade morrem, porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. E aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol de outros povos. A humanidade progride mais depressa quando homens esclarecidos impõem-se pelo número, tomam a frente e arrastam os outros, e de tempos em tempos surgem homens de gênio, depois homens com autoridade moral e ainda profetas, que como instrumentos de Deus, em alguns anos fazem avançar séculos no seu desenvolvimento. Assim como cada criatura, individualmente, povos antropófagos, aqueles, né, que comem carne humana, e selvagens serão um dia civilizados, e povos conquistadores e cruéis serão também povos cultos e altruístas. Deste modo, as diferenças entre os povos diminuirão e os governos estabelecerão leis mais justas e sábias para os novos costumes e necessidades. Quando o homem tomar por base suas leis, a lei de Deus, então a civilização terá atingido seu estágio mais alto e os povos praticarão uns para com os outros as leis de amor e caridade em toda a sua plenitude. Não haverá mais injustiça, os homens viverão felizes e em paz, porque ninguém viverá à custa de outrem, né? Estamos um pouquinho longe, né, do que foi dito aqui no finalzinho. Estamos mais aqui, né, nos povos degenerados, né, onde ainda existe a barbárie, né, misturado com pessoas boas com pessoas ruins, onde uma consegue influenciar a outra. Nem sempre todos são influenciados para o bem, por muitas e muitas vezes a influência do mal é maior, né? E acontece isso que está acontecendo agora na Terra, né? O planeta em que estão esses espíritos também precisa evoluir, tal qual está acontecendo com a Terra. A Terra também tem a necessidade de passar de provas e expiações para um mundo melhor. E para que isso aconteça, precisa ter uma limpeza. Todos nós, antes de nos encarnarmos, fomos avisados que passaríamos por isso. Muitos acharam que seria a guerra. É uma guerra diferente, né? Porque, tal qual a guerra, ninguém sabe quem vai morrer, ninguém sabe quem vai partir. Porém, o que nós temos que ter dentro de nós é que se todos nós, cada um de nós, tiver a consciência tranquila de que deu o melhor e de que fez o melhor, nós não morremos, nós continuamos vivos e vamos ter direito e chance em outro lugar ou aqui mesmo na Terra, quando ela se tornar melhor. Então, essa lição de hoje vem bem agora para o nosso tempo que nós estamos vivendo. Então, cada criatura individualmente vai progredir, independente do povo que está vivendo. O povo pode ser todo ruim, se você não se deixar influenciar pelos maus pensamentos, pela moral baixa, né, e pelos interesses de cada um, tipo, sendo egoísta, não perdoando, enfim, julgando, fazendo tudo que não devemos, aí não vai ter jeito, né? Então, todos nós sabemos qual o caminho seguir. E a evolução só depende única e exclusivamente de nós, nem do nosso companheiro, nem do nosso filho, nem dos nossos pais, nem dos nossos irmãos, e sim daquilo que nós entendemos, compreendemos e colocamos em prática, né? Ele nos dá todo o caminho e nos dá o principal,
o livre-arbítrio, para que depois a gente não coloque a culpa em ninguém. Porque nada nem ninguém é culpado a não ser nós mesmos, né? Que na última parte da lição de hoje, ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Isso está em Mateus. Essa passagem do Evangelho implica em dizer que todo aquele que se esforça pelo seu próprio aprimoramento, que não se acomoda, nem mesmo diante dos maiores obstáculos, faz jus ao amparo e à sustentação da espiritualidade. Na infância da humanidade, o homem apenas cogitava de prover a sua própria subsistência, buscando alimento, agasalho e armas para combater seus inimigos. Deus, porém, deu-lhe algo mais. Deu-lhe o desejo incessante de melhorar, buscando novas aquisições através das descobertas, das invenções e do aperfeiçoamento científico. Frente a esses desenvolvimentos, o homem conseguiu desenvolver a inteligência, né? A possibilidade da inteligência, né? De depurar o mal. As necessidades do corpo sucederam às do espírito, e ele se deparou com a contingência de demandar não só o alimento material, mas também o espiritual. Assim, no estado de selvageria, passou a desfrutar da civilização. Contudo, os espíritos não veem sentar os homens do trabalho, pois este os dignifica, impulsionando-os na senda do progresso, sempre em busca de um mais completo aperfeiçoamento. Das palavras de Jesus, deduz-se que não basta pedir, é necessário dar algo de si, jamais ficar estático, esperando milagres. As criaturas devem mover seus braços e pernas para não se atrofiarem. Devem exercitar o cérebro para que esse corresponda às necessidades do espírito. Jesus disse em seu evangelho que, embora sendo os homens ainda inferiores, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Com melhor e mais forte razão, o Pai Celestial dará dádivas generosas a seus filhos que vivem constantemente dirigindo suas súplicas aos céus. Tais palavras de Jesus são incisivas na demonstração de extensão do amor de Deus pelas suas criaturas. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que, para merecer o amparo e a ajuda divina, é imprescindível que se tenha desprendimento e amor ao próximo, podendo assim contar com a generosa ajuda dos mensageiros espirituais. Importa predispor a interioridade para acolher a sustentação do plano espiritual através de uma conduta elevada, bons pensamentos e sentimentos nobres. Para que os espíritos possam intervir, é importante fazer-se por merecer, através da sintonia devida com as esferas elevadas da espiritualidade. Simples e claro, né? Ele diz, ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Não adianta você ficar o dia todo em casa rezando e orando. Você precisa de uma ação, né? Ação a favor de você mesmo, ação a favor do próximo, uma ação. Você não pode ficar estática a tudo que está acontecendo. Ah, está acontecendo, ainda não foi comigo, não bateu na minha porta, é só alguém que eu conheço, alguém, parente de alguém. Não. Nós temos que ter uma ação. Nós temos alguém que está passando fome, nós temos que ter a ação de ajudar essa pessoa a comer. Nós temos alguém que está sozinho, que necessita de uma palavra de conforto, de como você está, de como vai. O seu parente melhorou? Aquela pessoa está bem? Como você está? Então, não é só o pôr a mão no bolso.
Nós precisamos de oração, mas precisamos muito de ação. E ação para a nossa reforma íntima, para que a gente não seja egoísta, para que a gente não seja maledicente, para que a gente não pense o mal dos outros, para que a gente sempre se coloque no lugar do outro, na fraqueza do outro, porque todos nós somos fracos. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Quando você faz uma prece, não adianta você fazer uma prece, aquela prece que você faz e que é decorada, e que você está falando da boca para fora, e que você leu numa mensagem do Facebook, e que você leu no WhatsApp que você recebeu, e que é uma corrente que, olha, faz essa oração aqui, passa para frente, tá? Não é isso que ele está esperando de nós nesse momento. Ele está esperando de nós uma inteligência melhor. E realmente em pró de nós mesmos, da nossa própria evolução, para nós mesmos. Por isso, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos entender quais são as nossas fraquezas e que ações precisamos ter para mudar, para essa mudança. Nós não podemos ficar estáticos do jeito que nós estamos. Nós não podemos se descabelar e temos que entender que tudo isso faz parte e que temos que fazer, sim, alguma coisa em prol de alguma coisa. E não sermos, para o plano espiritual, mais um problema. Porque o que nós estamos fazendo com esse desânimo, com essa tristeza, com essa chateação, com isso que nós estamos fazendo, nós estamos engrossando as filas dos que precisam ser ajudados. Sabe aquela criança que está chorando e a outra também começa a chorar e você não sabe qual você acode? É o que nós estamos fazendo. É o que o plano espiritual não está sabendo o que está fazendo com nós. Então, vamos nos tornar fortes. Vamos ter a nossa fé viva dentro do nosso coração. Vamos pensar que isto também vai passar, como o Chico tantas vezes falou, e ele tinha isso escrito na cabeceira da cama dele. Isto também vai passar. E vai passar como? Tem que passar com fé, com coragem. E que aquilo que vai estar escrito para nós, vai estar escrito para nós. Não tem saída. Nós não sabemos que somos eternos? Ou temos dúvida? Né? Porque se a gente tem dúvida, aí fica difícil. Mas se a gente tiver essa certeza plena de que somos eternos, que depois dessa temos outra, e outra, e outra, até que aprendamos tudo, então nós precisamos ter fé. Porque se a gente não ter fé, não vai ajudar. Porque o céu não vai conseguir fazer aquilo que a gente não faz. Os espíritos, os nossos espíritos protetores, e falamos isso na aula de ontem, eles estão sempre ao nosso lado. Eles não nos abandonam em momento algum. Em momento algum. Porém, eles não interferem em momento algum também. A vontade é nossa. O desejo, a ação é só nossa. Então, levantar a cabeça, elevar ao céu uma prece e continuar a nossa vida da melhor maneira possível. Essa é a lei do progresso. Há necessidade de acontecer tudo o que está acontecendo. Porque nós não falamos que não cai uma folha lá fora da árvore sem que a gente queira, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não quer? Isso nós falamos para as coisas pequenininhas que acontecem. Agora, quando acontece uma coisa muito grande, a gente já acha que não é assim. Então, vamos pensar. Isso eu estou falando para vocês, e mais estou falando para mim, tá? Porque minha boca está aqui pertinho do meu ouvido. Para que eu entenda também. É isso o que nós precisamos fazer. Nos ajudarmos, para que o céu possa nos ajudar. Melhorar o nosso egoísmo, a nossa inveja, a nossa pequenez, a nossa pouca inteligência e melhorar a nossa moral. Nunca fazer ao outro aquilo que a gente não deseja para nós e nem para os nossos. Pensar bem antes de fazer qualquer coisa de ruim.
Tal é o progresso que se faz. Um dia, vamos estar, sim, num lugar, num planeta, em que todos se amam, em que tudo vai dar certo, em que tudo vai correr bem. Estamos longe, mas precisamos lutar para isso. Se não dermos o primeiro passo, nunca vamos chegar lá. Então, eu acho que da gente conhecer a doutrina espírita, nós somos privilegiados, porque nós já temos um certo entendimento, quando tem tantos que nem isso ainda possuem. Então, nós temos que ser muito gratos a tudo que nos é dado. Temos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, tanta coisa que nos esclarece. E nós ficamos aqui, tateando, no escuro, igual cegos. É o que eu tinha para falar hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, ou acrescentar mais alguma coisa, Cleiton, enfim, todos aí, Cleiton não, Cleidson, Cleiton e Cleidson para mim é confuso. Bia, Vilma, Danilo, Rô, enfim, todos que estiverem aí ouvindo, se quiserem acrescentar, perguntar ou falar, tá aberto. Ô, Sônia, só uma coisinha, tem mais 2 minutos, tá bom? Se quiser, mas pode você vai ter que voltar, vai ter que voltar novamente, porque tem as perguntas, né? Sim, a gente pode abrir para a próxima aula os comentários dessa aula, melhor, né? Quais são, fala para mim até onde foi as 3 perguntas, Bia, por favor. Só um minuto, eu mandei no grupo agora. A partir da pergunta 10. 10, 11 e 12. Sim. 10, 11 e 12. Tá, ok. Então, eu vou encerrar essa sala agora. Encerra e a gente já volta fazendo as perguntas, gente. Então,